isqueiro cai da boca de Mazedo. Quadro vai, cai no microfone, eu tropeço. Relaxa, porque eu já morri há muito tempo por dentro. Morte! A morte tá tentando me pegar qualquer coisa aqui, até isso, um simples isqueiro pode fazer o Mazeu pegar fogo, explodir, cair em cima daqui, né mesmo? E o quadro do João Vicente voar no meu pescoço. Não, João, por favor. É assim que a morte te pega. Não hoje, não eu. E hoje a gente vai falar da premonição, certo? O que acontece quando um bando de jovens idiotas resolvem viajar pra França. Nada de bom. A não ser, claro, o começo de uma franquia honesta, onde a diversão é justamente ver jovens e pessoas idiotas morrerem dos jeitos mais criativos e hilários possíveis. E depois de um jovem místico ter uma visão do futuro, que renderam aí mais umas 6 continuações no futuro, com umas mais maneiras, outras menos, mas no geral todas mais ou menos no mesmo nível, médio. Mas tudo começou com o primeiro Premonição. Então vamos ver, né, galera, que comece a diversão de ver Gen Z da época, né? Se fudendo, na época. E não de verdade. New Line Cinema. Era maneirinha essa produtora, não é mesmo? O Destino Final. Premonição. Versão brasileira. Herbert Richards. E aí créditos rolam enquanto vemos um simples eletrodoméstico e móveis que no filme simbolizam, não é mesmo? Armas de destruição em massa. E também vemos um monte de coisa que turista bucha leva quando viaja pra fora, não é mesmo? Guia, o dicionário, o passaporte. Na época quando não tinha inventado todos esses em um, o celular. E numa época onde você podia levar coisas no avião, que ainda não tinha rolado o tal 11 de setembro. Obrigado, Osama. E pior de tudo, eles vão todos para a pretensiosa França, que teve um papel bem covarde e ridículo na Segunda Guerra Mundial. Só lembrando mesmo. Nada a ver com filme. E aí, nos anos 2000, né mesmo, os créditos duravam tipo triplo do tempo dos filmes de hoje em dia. Então, vou te dizer que esses créditos aí vão durar umas 3 horas. E caramba, eu acabei vendo que é dirigido pelo diretor mais cafona de todos os tempos. James Wan, que dirigiu o cafona Aquaman e ultra cafona Aquaman 2. E aí a gente vê, né mesmo, o jovem Bruno Galinácio, direto fresquinho da novela Malhação, pro seu primeiro longa-metragem. Parabéns. Sendo um completo bucha mimado playboy de algum condomínio da Barra da Tijuca na América de Trump. Deu pra entender o mix referencial que eu fiz aqui, né? E claro, com a mamãe ajudando a preparar a mala do bebezão, não é mesmo? Na minha época a gente viajava era no bagageiro do avião. Um vagabundo fumando do seu lado ainda por cima. E depois do pai dele contar pra plateia e pro próprio filho o roteiro de viagem que ele já sabe, não é mesmo? Mas ok, obrigado por inteirar a gente que tá assistindo. Ele tem 17 anos, solto por aí, certo? E vai pra viagem de formatura na França, primavera, com todos os amigos, passar 10 dias. Obrigado, saquei. Jeito legal de usar um personagem pra contar tudo que tá acontecendo. Aproveite ao máximo, Alex. Tem a vida inteira pela frente. E se nada de ruim tivesse acontecido nesse avião, talvez esse fosse o roteiro do filme Eurotrip. Mi bello. Oh, me scusi. E ele também, o pai, diz: você tem a vida toda pela frente, filhão. Coisa bem estranha de um pai dizer, antes dele viajar de avião. Mas... ok. E aí, quando o nosso querido Alex Galinácio da Silva, né mesmo, vai dormir, vemos claros sinais que a morte já tá querendo ele. Inclusive aí com um relógio de pulso de mesa marcando 1:80, a hora que ninguém aguenta viver. E também é o número do voo dele. E aí no aeroporto a gente acaba conhecendo todos os típicos adolescentes estereotipados do filme American Pie, com 30 anos de idade interpretando pessoas com 16 anos de idade. E aí o próprio Stifler tá nesse grupo, só que sem graça e a personalidade que conquistou o mundo. E também as branquelas patricinhas de Beverly Rolas. E também os buchas meio nerd, meio descolado, com personalidade neutra pra plateia poder se relacionar com esses personagens um pouco. E também o professor super animado, que só fala na língua que ele ensina. E o líder popular do time de futebol cuzão e sua namorada gata cuzona e superficial. E também a nerd, que se comporta como se não soubesse que é bonita e se veste escrotamente. E parece que todos os aeroportos do mundo são iguais, não é mesmo? Tudo dá defeito, são imundos e a água custa R$1.000. E aí Galinácio, não é mesmo, começa a ter mais dicas que ele vai abraçar o capeta em breve. Como o voo dele ser a mesma data de nascimento dele. Sua data de aniversário é a mesma do horário do seu embarque. E depois vemos que o irmão de Galinácio é o jovem advogado cego Matthew Murdock. Alex,
Vem comigo no banheiro. Querendo que o irmão vá cagar com ele no banheiro porque o voo vai ser longo. Sabe quando você quer cagar com seu irmão? Coisa de irmão, sabe como é que é, não é mesmo? Não na minha família. Essa merda. Irmão Menendez, só se for. Cagam e matam. E aí cagam de novo. Ainda mais nesses filmes americanos que todo mundo caga de cueca. Já viu? E sempre levanta sem limpar a bunda. E tem que fugir pra algum lugar. Já viu? Todo filme americano é assim. E lá, dando essa barrigada, ele escuta a música de alguém que ele sabe que morreu num acidente de avião. Mina, seus cabelos é da hora. Seu corpão, violão, eu volto pra casa na hora. E aí, finalmente, é hora de embarcar. E coisas específicas são marcadas na mente de Galinácio enquanto ele embarca, não é mesmo? A mesma marca de sofás dos testes que ele fez. Um bebê New Agra, porque é horrível, sendo tipicamente insuportável e feio, enquanto a mãe briga pelo assento da janela com alguém. Isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. E também um deficiente físico, que um dos personagens idiotas do filme acha que é um sinal de Deus. Deus vai ter que ser muito sacana pra derrubar esse avião. Quando todos sabem que o maior sinal que um avião não vai cair é o número de celebridades que tá viajando dentro dele. Quanto mais celebridades no avião, menos chances dele cair. Porque o mundo não pode perder, tipo Bruce Willis, Sharon Stone, The Rock, Kevin Hart, todo mundo ao mesmo tempo. O mundo ia entrar em colapso. E aí mais uns sinais que ele vai rever depois, certo? As patriçolas querendo trocar de lugar com ele. Será que pode trocar de lugar com a Blake pra gente ficar juntas? A mesinha de avião que cai sozinha com a rosca solta. Galinácio começa, a atuar tão mal como se ele tivesse naquela novela que ele fazia um maluco, lá da Glória Pérez, que ele tá tenso. O que significa de duas uma, que ele tá tendo uma crise de ansiedade por ter que gravar aquele programa surubão, desconfortável. Eu nunca, gente. Você nunca? Não, também. Giovana, eu nunca cuspi. Ou dois, esse avião vai cair. Porque aparentemente tem alguma coisa de errado com a falange do avião. Something is wrong with the left phalange. E esse é um daqueles voos, né mesmo, que você meio quer que caia, onde todo mundo tá felizão e comemora tudo que acontece no voo o tempo inteiro. Só que uma turbulência, né mesmo, certo? Após a decolagem, não é motivo nenhum pra você celebrar. A não ser que o voo seja da Azul, porque você vai celebrar que ele ainda tá voando. Tudo bem. E aí, galera, já virou briga de rua em Moscou, né mesmo? E esse voo começa a ir pra casa do caralho mais rápido que Denzel pilotando um avião de cabeça pra baixo, mamado. Naquele filme que ele pilota um avião de cabeça pra baixo, mamado. E quando você tá no avião e caem aquelas máscaras, tu sabe que fudeu o lelê. E aí, galera, um pedaço do avião explode e sempre tem um casal infeliz que é sugado pra fora imediatamente quando isso acontece. Por isso que eu nunca sento na janela. Fica com a janela aí, minha filha. Imbecil. Fica aí na janela, se tu quiser. Esse, aliás, é um ótimo filme pra você ver antes de fazer aquela tão sonhada viagem, certo? Pra Disney com toda a família. Porque me parece um retrato quase fiel do que pode rolar na viagem. Boas férias pra quem tá planejando. Alex. Ufa, mas graças a Jeová era só uma premonição. E aí ele acaba cortando, né mesmo? No exato momento que as futuras estrelas do OnlyFans pra terceira idade, nessa altura, pedem pra trocar de lugar com ele. O que faz ele ficar full pistola no Jiraiya com TDAH, ansiedade e Nine Inch Nails, NSS... tudo de uma vez. E quando ele vê que a mesinha do avião tá com a rosca frouxa, ele quer vazar imediatamente dessa merda de avião. Esse avião vai explodir! E aí a tática dele é ir full Karen no avião, fazendo um daqueles escândalos que hoje em dia são tão populares no TikTok. Aqueles dos passageiros esquizofrênicos que têm dinheiro, aparentemente, pra pagar uma passagem do avião. Olha quem sentou do meu lado agorinha, agora. E aí nessa merda toda sai uma galera do avião, inclusive a nerd gótica. Enquanto eles agora fora do voo esperam a decisão da polícia se eles vão mandar esse Zé Droguinha pro Chilindró ou não. Mas é quando o Galinácio, né mesmo, tenta vender essa história de premonição aí pra professora Helena Mal-Humorada. Só que ninguém tá comprando essa merda causenta que ele tá vendendo. Inclusive, o capitão agressivo do time de futebol americano, Dado bate nela. Ai, peraí, o avião vai explodir! E quando a porrada começa a comer solta, certo, no aeroporto, o avião explode. Bem na visão de todo mundo. Naquele avião! Que isso? Deixando todos
completamente pirocalhos da cabeça. E todos ficam agora com cara de bunda, porque Galinácio estava completamente certo, pelo menos uma vez na sua vida miserável, né, Galinácio? E agora todos eles vão ter que ser interrogados como possíveis terroristas pelos agentes do FBI, Bossa e Shrek. Sou o agente Wayne, esse é o agente Shrek. Eles vão ser interrogados com full força, porque a gente não vai ter nunca mais 11 de setembro nas nossas mãos. Este avião vai explodir na decolagem. Como sabia disso? Porque, obviamente, esses policiais são burros demais pra perceber que eles estão lidando com forças além da compreensão dele. Forças sobrenaturais. Eu vou te falar, e a única sobrevivente desse acidente de avião, né, mesmo que a família tá cagando baldes, é a gótica nerd. Por motivos aí óbvios, que ela é nerd. Agora em casa, Galinácio tentando fazer as pazes com a ideia que as gatinhas que ele e o irmão queriam sair morreram nesse voo. Estão assistindo a pior cobertura do caso pela Globo News. Testemunhas no aeroporto relatam ter visto o avião explodir. E aí o jornal da Globo News é tão ruim que faz ele chorar de novo. E aí depois Galinácio, né mesmo, tem que reviver toda essa merda indo aí no enterro dos NPCs, que a gente nem lembra da cara nem do nome, exceto as patricinhas. Que Deus as tenha, né mesmo? Triste quando alguém lindo morre. E eles constroem uma estátua aí de uma águia em homenagem às vítimas. Pra lembrar a todos, né mesmo, que se eles fossem águias, eles teriam sobrevivido. E aí Dado explode ela, começa a ser super agressivo no memorial, certo? Porque ele tá mamado até o talo. É quando Stifler, só que nesse filme, resolve contar uma história super sem graça de como o instrutor de direção dele disse que ele vai morrer cedo na vida. O cara disse, garoto, você vai morrer muito jovem. Todos os instrutores de direção dizem isso. Mesmo a gente não precisando deles, né mesmo, pra tirar a tal carteira mais. Eles dizem que a gente vai morrer cedo, porque a gente dirige mal. Não eu. Apesar de eu não ter tirado a carteira. E aí todo mundo tá tratando Galinácio como um pedaço de merda, né mesmo? Por causa de todas essas premonições e também dos tweets antigos. Menos a nerd com baixa autoestima que tem aí um pouco de gratidão por ele, né mesmo? Logo depois disso, o melhor amigo de Galinácio, Matthew Motoka, é o primeiro na lista da morte, né mesmo? E como a morte sabe que isso aqui, this is cinema. Se prepare para um show da morte. E aí depois dele dar uma barrigada, vemos um pequeno vazamento, sabe, na privada? Ou como eu gosto de chamar, cerâmica que come bosta. Formando uma pequena poça de água de chuca azul no chão. Enquanto ele faz a barba estilo Mac 3 no seco depois de ter acordado pra cagar. It's fucking weird shit. Pra logo depois aparar os pelos da nareba com a tesoura de aparar pentelho. É a mesma que você usa pra parar do nariz, não é mesmo? Quer dizer, só eu, galera. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele liga um rádio pra curtir um som no banheiro. Talvez a morte tenha feito bastante bem de pegar esse cara, porque ele tem algum tipo de problema mental. Quem é que faz isso? O cara acorda 3 da madrugada, vai fazer a barba no seco, depois tem um monte de coisa que eu falei, aí liga um rádio, faz um monte de merda intercalada, né? Ridícula, de madrugada, que ninguém faria. Tá pedindo pra morrer, né mesmo? Enquanto nosso querido Galinácio parece estar procurando algum assunto pro próximo podcast dele, né mesmo? Folheando uma penthouse. Mas, infelizmente, ele percebe que era a edição G Magazine com Vampeta. E ele joga essa merda de revista no ventilador, né mesmo? Picotando ela e fazendo, assim, uma essencial dica premonitória. Beba todinho? Enquanto isso, voltando pra esse idiota que quer morrer, né mesmo? Esse psicopata continua seu festival de aleatoriedades bizarras no meio da noite que gritam, eu quero morrer! Como mexer na lingerie secando de alguém da família dele. Aí é quando finalmente a morte chega dessa merda e faz ele escorregar na água de chuca, provocando o belo momento do cordão do chuveiro enrolar no pescoço dele, olha que irado, enforcando ele totalmente. Eu vou dizer, por mais horrível que isso possa parecer, já é melhor do que transar na banheira, vou te falar. Enquanto isso acontece, ele ainda teve tempo de fumar um, porque os olhos dele estão super vermelhos, enquanto desesperadamente tenta alcançar uma tesoura pra terminar de cortar os pelos do nariz, talvez, que é isso que ele tava fazendo. Mas não rolou. Nice try, Diddy. E hoje falar, o encanamento é super bom nessa casa, porque a água de chuca praticamente se limpa sozinha. O que não deixa claro se a morte controla os elementos ou controla a aleatoriedade da coisa. Mas foda-se, o roteiro não é forte desse aqui. E como Galinácio, né mesmo, tava simplesmente com aquela revista lá, Playboy, ele chega totalmente atrasado pra salvar a vida do seu bro. E ainda tem que ouvir o próprio pai do amigo espalhar fake news que ele se matou. Depois disso, ele visita a nerd gótica que trabalha meio período como metalúrgica / cientista do De Volta para o Futuro, o que faz todos questionarem que merda é essa que ela tá construindo aí. É um cara com uma interrogação na cabeça? É você.
Depois a gente entende que fazer arte merda é o negócio dela, só que em vez de banana e silver tape, ela usa só lixo. E Galinácio deve estar afim dela mesmo, pra ouvir toda essa descrição do que é arte sem adiantar o trabalho da morte por conta própria aí. E aí os dois começam, né, mesmo a achar que eles estão meio marcados pra morrer, com o Steven Seagal. Steven Seagal está marcado para a morte. E eles têm a brilhante ideia de vandalizar o lugar onde o cadáver do amigo dele está. Descobrir mais pistas. Ideia, obviamente, da gótica, né mesmo? Que dá pra ver, gosta dessas coisas meio macabras e sabe exatamente onde o cadáver tá. E depois do amigo morto mostrar o dedo pra eles debaixo do cobertor, Candyman aparece. Vão acordar o morto. Dando simplesmente zero foda-se que esses porras invadiram esse lugar, certo? E começa a se comportar todo enigmático, destilando várias sabedorias sobre a morte. Na morte, não há acidentes. E nesses filmes premonição dá pra entender que o Candyman, né, mesmo, meio que simboliza a própria morte. Talvez ele seja a encarnação da morte, não é mesmo? Mas aí chegou o 6 e pra fazer dinheiro eles meio que cagaram em cima dessa ideia. E aí ele conta pra galera, né mesmo, que qualquer merdinha que tu faz na vida pode fazer parte do grande esquema da morte. Menos no Brasil, onde a morte não precisa fazer porra nenhuma, só coletar o dinheiro. Tchim! E acaba dizendo que já que esse amigo deles morreu sem ser no avião, na mesma morte, montou um novo esquema pra pegar todos eles. E que ele não vai ajudar, não. Se vira aí, dá teu jeito, Galinácio e companhia. E aí, como não tem saída nessa merda, não é mesmo? Os dois decidem que vão passar a vida inteira tentando interpretar os sinais que a morte dá antes de terminar o serviço. Os sinais tipo ser amigo do Deluca. Tipo, sinais tipo se juntar ao grupo Legendários. Sinais tipo ir na festa do Neymar. São os sinais que a morte dá antes de terminar o serviço. E aí eles decidem tentar descobrir qual o plano da morte e tentar enganar ela de novo, igual ele fez a primeira vez por pura sorte. Mas beleza. Então esse é o plano de vocês? É melhor morrer logo. E aí depois de comer um bife e tentar atropelar Stifler, o incorrigível dado soca nela, não é mesmo? Chega cheio da marra, reunindo quase todos os personagens que faltam morrer nesse filme numa única cena. E aí antes de Dado, que é dinheiro do governê, começar alguma encrenca, a namorada dele resolve se matar logo. Ficando parada no clássico frame de filme que você sabe que a pessoa vai ser atropelada. Depois de um pequeno sal de fruta, já tá tudo ok. E todo mundo já tá em casa, relaxando um pouco, não é mesmo? É quando Galinácio começa a ver um documentário no Cidade Alerta, certo? Sobre o acidente de avião que ele acabou de driblar. E de algum jeito ele consegue descobrir a ordem que cada um ia morrer nesse acidente de avião, vendo esse documentário. E assim, né mesmo, deduzindo o esquema da morte. Pasmem, o esquema da morte não é o novo álbum musical de Luísa Sonza. Eu achei que era. Fazia parte. Cabeças iam explodir. E agora Galinácio sabe que a próxima da lista da morte é a professora inexpressiva dele, professora Helena Genérica, que tá no exato momento empacotando tudo pra se mudar de Massachusetts, Alabama, Ohio, Mississippi. E ela chama o agente xereca, né mesmo? Rapidão, porque Galinácio tá sendo super creepy, fazendo merda perto da casa dela. E aí, obviamente, leva ele pro Chilindró de novo. E óbvio, como sempre nesses filmes, a polícia não acredita nunca na verdade contada pelo protagonista, não é mesmo? A morte tem um plano sequencial pra matar meus amigos na ordem que eles morreram no acidente aéreo, que eu evitei com a minha premonição. Tão difícil de acreditar assim? Porcos fardados! Enquanto isso, do outro lado da cidade, a professora dele já tá se preparando pra morrer de algum jeito inusitado e criativo. Ela decide abrir uma birita fria e jogar logo na caneca que tava com o líquido quente, provocando uma pequena rachadura na caneca. E ela não percebe, né mesmo? Obviamente, essa cachoeira saindo do copo, mas beleza. Vodka provoca um curto-circuito no PC. Um pedaço de monitor quebrado voa no pescoço. Ela tropeça no próprio sangue, ligando um som enquanto o balé da desgraça acontece. E agora, bum, um incêndio toma conta da casa graças à vodka no chão. Agora, sangrando no chão, ela derruba uma faca tramontina na própria barriga. Eu vou falar, puta que o pariu, a morte realmente odeia professores. Não podia ser tipo um ataque cardíaco? E aí quando o Galinácio chega pra se fuder totalmente, contaminando toda a cena, né mesmo? Com suas impressões digitais e se lambuzando todo no sangue da professora, sem fazer nada que presta de verdade.
A não ser, talvez, segurar a faca que matou ela igual um maldito psicopata. Você não adora como esses caras chegam na cena do crime, eles vão passando a mão em tudo? Vocês são burros ou o quê? Pegando a faca, segurando o cadáver. E aí, galera, Stifler aparece, só que nesse filme, pra fazer alguma coisa totalmente inútil, tipo ver a casa inteira explodindo. Boa, Stifler. E como nessa cidade só tem praticamente esses merdas aí que não morreram vivendo nela, eles se encontram aleatoriamente toda hora na rua do nada, repetindo a clássica frase que todo carioca repete quando esbarra com um conhecido na rua sem querer: Rio de Janeiro é um ovo, né? Pega no meu ovo e balança. Porque Stifler, né, mesmo se encontra do nada com Bosta Bela e Gótica Girl no meio da rua. E os três decidem ir de carro juntos pra algum lugar, certo? Que talvez seja o jeito mais fácil de resolver tudo logo eles morrerem. Só uma dica pra morte. Não minha, mas... E aí Dona Gótica, né mesmo? Da arte. Encontra Galinácio relaxando na praia Fernando de Noronha, hein? Contemplando a sua patética e breve existência no mundo. E aí a Gótica começa a contar uma história aí super triste, né mesmo? De como os pais dela morreram. E aí, foda-se a morte, viva la revolução. E ela fala também que tem uma vida após a morte. Se não lembrar aquilo nosso lar, eu aceito qualquer merda que vier depois da morte. E aí, Dado acelera em cima dela, começa a correr com o carro pra tentar matar todo mundo de vez. Em mais um dos seus acessos de fúria. Porque ele tá cansado, né mesmo? De jogar esse joguinho doente com a morte. E ele começa a dirigir, obviamente, como um maníaco, achando que tá, talvez, nas ruas de São Paulo. Para o carro! Mas ele finalmente resolve parar o carro em cima da linha do trem. E ele fica super confiante, né mesmo? Desafiando a morte. Fica dentro do carro enquanto o trem se aproxima. Enquanto todo o resto dos amigos dele vaza, porque não é. Só que diferente do amigo De Luca, Galinácio ajuda seu amigo escroto a sair do carro no último minuto. E é quando a morte resolve fazer um favor pra todo mundo e matar essa versão patética de Stifler, arrancando a cabeça dele fora com uma placa de metal. E aí Galinácio, né mesmo, vendo essa merda, inventa outra teoria aí de conspiração sobre a morte. Mais uma, né mesmo? Como ele salvando a vida do Dado morte pra você, né mesmo? A morte pulou ele e foi direto pra Stifler. Interferir, você agora é Deus! E agora Galinácio resolve se esconder numa cabana, no meio do nada, né mesmo? Criando vários esquemas de segurança que, na verdade, só dá mais opções pra morte fazer o que ela faz de melhor. Como, por exemplo, Galinácio, um lampião do lado de um extintor de incêndio. Se fosse aqui no nosso querido Brasil, né, a morte ia poder trabalhar muito mais tranquila. Ela ia contar com chuveiros elétricos, eletrocutando casais até a morte, panelas de pressão. Mas claro que a morte, né mesmo, não vai desistir tão fácil assim. E ela tenta fisgar Galinácio até com um anzol enferrujado. Mas na cabana, né mesmo, graças a uma única dica da morte, ele descobre que a Gótica vai ser a próxima a morrer. E como ela mora perto de um daqueles postes com a fiação elétrica toda pendurada pra fora, vai ser moleza pra morte levar essa gatinha. E é quando Galinácio resolve ir atrás dela numa canoa. Onde que você aprendeu a nadar? Numa canoa? Olha com que eu tive que trabalhar aqui, não é mesmo? See what I have to work with here. Mas aí todo Vanilla Ice tá atrás dele porque eles são burros demais pra perceber que isso é trabalho de forças sobrenaturais, não de mexicanos sobrenaturais. E eu vou te falar, e galera, não dá pra deportar a morte. E aí os policiais continuam perseguindo Galinácio pela floresta depois dele descer da canoa, não é mesmo? Enquanto a morte ao mesmo tempo tá usando o quintal inteiro da Gótica pra tentar matar ela. Desesperada, a Gótica tenta oferecer seu próprio cachorro como sacrifício pra morte, tentando eletrocutar ele. Mas essa merda não funciona e agora a morte tá comandando a casa dela toda pra matar ela, assim como uma Alexa da morte faria. Não ouse fazer isso. Eu sei tudo sobre você. Eu te vigio 24 horas. E ela tenta fugir de carro, mas é um Honda Civic, então a gente já viu, né? Aí a morte começa a usar toda a tralha que ela tem na garagem pra ceifar a vida da Gótica. Mas Galinácio chega bem na hora pra salvar ela, não é mesmo? Mas ele acaba piorando a porra toda porque ele é um típico geração Z, da época que a geração Z era a geração Millennial e não a Z ainda. E aí ele resolve depois se matar pra salvar a Gótica, provocando a explosão do carro bem na cara estúpida dele. E aí depois dessa explosão, e aí todo mundo fica na dúvida, né mesmo, se Galinácio morreu ou não, pulamos pra 6 meses depois. E os 3 idiotas sobreviventes estão desembarcando de mais um avião.
lá. Vocês não aprenderam nada? Desembarcando diretamente na França. Porque a morte desistiu deles por um tempo, aparentemente. Porque eles são chatos pra caralho. E aí eles, aparentemente, querem esfregar na cara da morte, não é mesmo? Que foda-se ela. E eles vão pra França quando quiserem, sim. E aí Galinácio resolve melar o clima todo e mostrar mais uma das suas teorias da conspiração sobre o esquema da morte. E claro, Galinácio começa a ver um monte de dica da morte na rua. Um bloco de carnaval, blitz da lei seca, um artista de rua enchendo o saco, um mendigo usando crack, um casal de mendigo transando. Ah, essas são dicas da morte aqui no Brasil, desculpa. E ele acaba provocando um acidente freak, não é mesmo? E é salvo de morrer na última hora por Dolabella, que se posiciona na câmera, naquela angulação exata de eu tô prestes a morrer, que a gente viu aqui antes. Então quem é o próximo? E aí ele só levanta a cabeça e pergunta: no céu tem morte? Pão! E morre. Eu vou te falar, esse filme é como um desses de terror. Óbvio, porque é meio leve, sabe? No tom meio de Pânico, onde o terror é tão frenético que você não sente muito medo, só tensão às vezes. Eu vou te falar, rendeu aqui esse filme umas 80 continuações, sendo que o 2 é bem melhor do que o primeiro, e o último foi maneirinho. É aquele onde os troncos desafiam totalmente as leis da física e começam a quicar igual bolinha de gude no chão. Lembra? E provocam aquele acidente de carro bizarro. Eu vou te falar, e assim como Jogos Mortais, você até num domingo chuvoso pode maratonar todos esses filmes tranquilo, porque é maneirinho até. Você vê um atrás do outro. Quase como um seriado ruim. E eu vou te falar, a nota aqui de 0 a 10, e não me matem, é 7. Pelo conjunto da obra, eu tô dando uma nota 7 por todos os filmes juntos, tá? Reunindo todos eles num único pacote. Que se só tivesse esse primeiro, seria nota 4,5. Então agora eu acho que acabou, não é mesmo? O programa. E eu vou embora, galera.